faça em espírito e em verdade. E nós vamos começar exatamente dando culto, prestando culto, lembrando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que nos conduz nessa hora. Vamos ficar de pé, todos os presentes aqui, vamos abrir o nosso inário e você também pode acompanhar através do vídeo que você receberá. Nós vamos entoar o hino de número 4, que é um culto à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo. Cantemos, irmãos. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nós humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Filho bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu, acabou o suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, o paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, sei estás no templo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos nesta manhã, nós te adoramos, nós te glorificamos pelos teus poderosos feitos, pela manifestação da tua graça em nossas vidas, em nossas famílias, pela tua provisão, pela tua condução na história. Senhor, nós te adoramos como os teus servos, Senhor, como filhos teus, que reconhecem o teu poder, a tua soberania, a tua glória, Senhor. Receba, Senhor, a nossa gratidão, receba, Senhor, a nossa adoração por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e que nossas vidas, Senhor, possam efetivamente brilhar a luz de Cristo em nós, que sejamos pessoas que levem a luz de Cristo onde estivermos, Senhor. Que Tu recebas a nossa adoração, o nosso louvor, é a nossa oração nesta manhã, neste início de culto, e a fazemos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. De forma reverente, vamos ler a palavra de Deus de forma alternada, Salmo 147. Nos diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor.
sara os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel, todos. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra. E eu convido a igreja para juntos louvarmos com o hino 108, Aflição e Paz. Seguro
muita gente que tem conhecimento teórico acerca de Deus, lê muito livro sobre religião, ouve falar de Deus, e uns dizem, inclusive, que não acreditam em Deus. Mas eu gostaria que você pensasse na leitura do Salmo que acabamos de fazer, não com uma exposição sobre o que Deus é, o que Ele faz, ou o que pode fazer. Mas este Salmo é fruto de uma experiência com Deus, de ter experimentado na vida. O salmista Israel experimentou na sua vida aquilo que o Salmo nos trouxe. Experimentou o quê? Que Deus aliviou dos seus gemidos, que Deus cuidou da sua casa, trancando a porta, que Deus os livrou dos inimigos. E aí, irmãos, Deus não pode ser apenas um conceito na sua vida. Você precisa experimentar a realidade de sua presença na sua caminhada. E curiosamente, eu dizia isso mais cedo, quando fui fazer a liturgia, eu não me atentei para isso na escolha do canto que acabamos de entoar. Porque esse hino 108, quando diz, eu sou feliz em Jesus, não é alguma coisa para que você cante, quem sabe dando 3 pulinhos e se torne alegre. Não, este canto é fruto da experiência de um marido, de um pai, de um advogado lá em Nova York, que precisava tirar férias e muito cansado, enviou a sua família primeiro num navio para Londres e depois ele iria se encontrar com a sua família e no meio do mar, lá em alto mar, esse navio ele naufraga e suas filhas falecem. E com isso, ele precisou chorar as suas lágrimas e experimentar uma alegria no Senhor que independe das circunstâncias, experiência com Deus. É exatamente esse meu convite para você nessa hora, que nesse tempo de oração, que você experimente a realidade de Deus na sua vida, e não existe melhor começo do que olhar para dentro e ver que a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados. É preciso que a gente coloque diante de Deus as nossas incompletudes, as nossas incoerências, muitas vezes até as nossas intransigências, e deixe que o Senhor lida com você, com a sua mente e com o seu coração. Mas é tempo também da gente orar uns pelos outros. Julieta Duzzi, mãe do reverendo Duzzi, ela precisou voltar a ser internada. E ela já está melhor, já saiu do CTI, já foi para o quarto, mas ainda carece de cuidados médicos mais de perto, por isso ela está internada. Vamos orar por Julieta. Vamos orar também por uma tia do reverendo Duzzi, a Eunice Crispino, tomada por um câncer, e ela precisa das orações. Nós não acreditamos na vitória do câncer, nós acreditamos que nosso Deus é soberano. E essa igreja tem essa experiência da oração por irmãos que passam por essa luta. Vamos continuar orando e pedindo a Deus pela Eunice. Para vocês terem uma ideia, eu quero hoje agradecer pela vida do Clóvis Sclier, que está aqui conosco, passou por isso, está terminando o seu tratamento e nós vamos agradecer a Deus, porque Clóvis está aqui, está um pouquinho mais magro, fez até bem a ele esse negócio. É um privilégio a gente poder orar uns pelos outros. Vamos orar também, porque em toda a igreja presbiteriana do Brasil, hoje se celebra o Dia do Homem Presbiteriano. O que isso quer dizer? Isso é uma oração pelos homens da igreja, que você possa colocar para que Deus possa continuar a chamar homens de Deus para o ministério, seja ele pastoral, seja presbítero, seja diácono, missionários, que Deus levante e use também os homens da igreja para ser bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho, entre os seus. E finalmente, hoje nós temos uma celebração que infelizmente nós não podemos fazer presencialmente porque eles não estão saindo de casa. Mas Lísias e Lourdes estão fazendo bodas de ouro, 50 anos de casado. Lourdes é uma santa, não é verdade? Lísias é um irmãozão, canta no coro masculino, no Marcelo Gunter, canta também no quarteto, no Quatro Cantos, tem uma voz abençoada. Vamos colocar essa família também diante de Deus. Abaixa a sua fronte e vamos falar com o Senhor nessa hora.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só é presente, mas o Senhor lida conosco, com a nossa história, com a nossa caminhada. E é nessa certeza, Senhor, que nós abrimos o nosso coração diante de Ti, sabendo que o Senhor conduz os nossos passos e a cada momento, nas novidades que a vida nos reserva, e muitas vezes nós as recebemos com apreensão, o Senhor tem a sua bênção, o Senhor tem a sua mão sobre nós. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós queremos declarar aqui que nós o amamos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a maldade do coração. Perdoa a má intenção, perdoa a omissão. Perdoa, Senhor, quando agimos de forma que contrariamos aquilo que aprendemos na Tua palavra. Mas também queremos pedir, Senhor, que o Senhor receba todas as orações, os pedidos, a gratidão que foi expressa e que está sendo expressa aqui na tua presença, que diante do Teu altar seja um incenso agradável e assim, Senhor, o Senhor possa atender os nossos pedidos de acordo com o que cada um de nós pediu ao Senhor. Mas Deus, se não for bênção para as nossas vidas, muda inclusive a nossa maneira de pensar. Senhor, queremos também continuar a Te pedir e a clamar ao Senhor, que o Senhor nos liberte dessa pandemia, que possamos voltar não só à normalidade de todas as atividades, à recuperação econômica do nosso país, que é tão necessário, tanta gente desempregada, tantas empresas fechadas. Senhor, muda a nossa sorte e abençoa, Senhor, essa vacinação, que ela possa se ocorrer num tempo menor do que o previsto, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Sabe, meu irmão, minha irmã, é um privilégio poder reconhecer a vida como um presente do Senhor. É isso que nós vamos fazer uma vez mais agora. Na verdade, é o que nós fazemos dominicalmente. Olhamos para a nossa história e nos lembramos de todo o bem que o Senhor tem feito chegar até nós. Olhamos para a nossa história e nos lembramos do cuidado do Senhor em todo o tempo, mesmo quando os nossos planos foram frustrados. Especialmente neste momento, por aqueles irmãos, por aquelas irmãs que celebram mais um ano de vida, nós vamos bem dizer ao Senhor. Lembrando aqui os seus nomes. Dia 7, hoje, faz aniversário a Gabriela Dianes Moreira Teles e o Luiz Felipe Moreira Teles. É isso mesmo que você ouviu, é o marido e a esposa que fazem aniversário no mesmo dia, né? E o nosso irmão Paulo Davi Alencar da Silveira. Dia 9, o Belchior Martins Neves, a Danusa Mugem Pedreira e a Sara Vieira de Oliveira. Dia 10, a Anália Mol Ribeiro de Souza, o Felipe Fonseca Jarque, a Larissa Regli Leal Ribeiro e a Silvânia Eringer de Melo. Dia 11, o Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pelegrino, a Eliane Vicente Rodrigues, o Gabriel Soares da Silva, a Júlia Pereira Martins, o Lutero Vinter Moreira. Dia 12, a Deuzélia Ribeiro Amorim Dutra, o Estevão Chaves Nascimento, Estevão que acabou de chegar na UPA, não é? E a Cátia Regina da Silveira Barcelos. Finalmente, dia 13, o Danilo Fonseca Jarque, o nosso irmão Eduardo Alves Chagas e a Odila Borges Coelho de Souza Carvalho Braga, filha da nossa querida Estila. Por todos esses irmãos, por mim e por você também, nós vamos fechar os olhos agora e bem dizer ao Senhor. Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Obrigado, Pai, por percebermos, Pai, na iluminação do Teu Espírito, que somos guardados pelo Senhor. Que a nossa vida está nas Tuas mãos. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito chega a nós, Pai, através da Tua maravilhosa graça. Especialmente nos lembramos, Deus, neste tempo de gratidão, dos Teus filhos que celebram mais um ano de vida. Dos Teus filhos que já no dia de hoje se reúnem, ainda que virtualmente com os seus, como estamos fazendo agora aqui, para Te agradecer, Pai.
para olhar para a sua própria história e perceber o teu cuidado em todo o tempo e lembrar-se, Senhor, de bem dizer a Ti pelo dom extraordinário, singular, que é o dom da vida. Abençoa estes teus filhos, estas tuas filhas, Pai. Prolonga a sua história, dá para cada um de nós esse privilégio maravilhoso de desfrutar da presença, da companhia, dos dons e talentos que o Senhor mesmo tem concedido aos teus filhos. Tudo isso, Senhor, nós te bendizemos, agradecidos por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Como fazemos sempre, vamos cantar agora a primeira estrofe do hino 396, dizendo: um ano mais de vida. Cantemos, irmãos. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar a Deus mil graças dai. Esse é um momento de consagração de dízimos e ofertas. É um momento em que você agradece a Deus pelas bênçãos recebidas, que você pode ter a certeza que, apesar das nossas dificuldades, Deus está conosco sempre. Ele tem sido fiel nas suas promessas e podemos dizer claramente que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Os dízimos e ofertas, irmãos, associados às intercessões, eles demonstram de modo concreto as nossas súplicas em prol da igreja. Por isso, você pode estar fazendo a sua contribuição neste momento através da descrição que aparece no seu vídeo. E para esse momento convido a todos que de pé cantemos o hino de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, dirigentes fazendo o que Ele
Senhor, nós te damos graças, Deus, pelos dízimos e ofertas, que são um testemunho do teu cuidado para conosco. Pedimos que o Senhor continue abençoando a tua casa, onde nos reunimos e te prestamos o culto e o louvor. Que o Senhor continue nos sustentando, tanto individualmente quanto como comunidade. Dá-nos a graça de, a cada dia, darmos todo o nosso coração a Ti, de forma grata e inteira. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Eu não sou muito bom de contar história, não, mas eu quero contar uma historinha para você. Muitos de vocês já conhecem até essa historinha. Diz que o sujeito estava no mar e estava se afogando e começou a clamar a Deus, pedir a Deus: Senhor, me salva, Senhor, me salva. E apareceu, não sei de onde, um bote com um salva-vida, e o sujeito jogou o salva-vida lá. E ele olhou aquilo e falou: não, essa salva-vida não vai me aguentar, e esse botinho todo fuleiro, não vou não. E continuou pedindo: Senhor, me salva, Senhor, me salva. Apareceu um helicóptero. O helicóptero chegou, jogou a escada, e ele olhou e falou: o que é isso? Eu vou subir nessa escada, eu caio lá de cima, eu morro, não vai ter jeito. Resumo da história: o sujeito foi e morreu. Aí chegou lá no céu já reclamando: poxa Deus, pedi para o Senhor pelo menos 2 vezes para o Senhor me salvar, e o Senhor não me salvou. E Deus virou assim: meu filho, você pediu para salvar, eu mandei o salva-vida, você não quis. Depois eu mandei o helicóptero, você também não quis. O que você quer, afinal de contas? E é engraçado como muitas vezes a gente age dessa maneira. Por que eu estou contando isso? Meus irmãos, a gente não tem orado, pedido a Deus que nos liberte dessa pandemia? Não temos orado por isso? Nós não oramos pedindo a Deus que mandasse a cura aí através de vacina? Pois agora essa vacina está chegando aí. E eu tenho ouvido umas palavras que para mim são muito tortas. E hoje a gente não diz que é mentira, a gente diz que é fake news, né? Aí os pseudos especialistas dizendo que não pode. Que isso, meus irmãos? Eu quero conclamar a igreja, a você que nos assiste, a no tempo devido, respeitando a ordem, que você vá e tome a sua vacina e seja imunizado. Siga os exemplos. Eu costumo dizer que tem umas mulheres na igreja que são as marechais, porque a gente que já tem uma autoridade moral na vida da igreja tremenda. Aí, por exemplo, Eulita Martins já se vacinou, Nalva já se vacinou, Marli Vitório está agendado essa semana, vai se vacinar. Já soube que Esther Nascimento essa semana vai dar esse exemplo também, vai se vacinar. Zeni já se vacinou. Márcia já foi? Essa semana, hein, Márcia? Pelo amor de Deus, isso, já está agendada para outra semana. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso e continuarmos a orar. A orar, hoje eu vi no jornal e agradecer a Deus. Chegando aí mais 3 milhões no Rio de Janeiro, mais 8 milhões na cidade de São Paulo. Vamos continuar pedindo ao Senhor que nos liberte desse mal. Eu queria chamar o presbítero Ezequias aqui, que ele também tem uma palavra à igreja, mas eu quero dizer também uma coisa, finalizando este assunto. Olha, respeite os idosos. Respeite os idosos. O que eu estou dizendo para você, filho? Estou dizendo para você, neto, que a gente sabe de histórias que os idosos foram conduzidos a lugares de vacinação sem nem saber do que se tratava. Cuide também da sanidade mental dos seus pais e dos seus avós, explicando aonde há dúvida, trazendo a palavra que abençoa, seja um instrumento de bênção na vida dos seus. Presbítero Ezequias, por favor. Depois que o presbítero Ezequias nos trazer a mensagem que ele trará, você vai receber uma mensagem abençoadora do coro Marcelo Ganter, lhe convidando a refletir sobre um salmo e nos preparando para o momento que o reverendo Miguel vai dividir aquilo que o Senhor colocou no seu coração como mensagem para nós nessa manhã. Presbítero. Obrigado, reverendo. Nós estamos já chegando aí aproximadamente cerca de 15 dias para a assembleia que nós temos divulgado aqui na igreja. No próximo dia 21 de fevereiro, a partir das 9 horas, por convocação do Conselho da Igreja, ela estará reunida em assembleia extraordinária para eleição de pastor efetivo. Isto porque vence o mandato do reverendo Cid em nossa igreja no mês de abril.
E cumprindo o preceito constitucional, nós temos que fazer uma assembleia para a eleição de pastor. E o Conselho, nesta reunião em janeiro, com muita tranquilidade, com muita segurança, indicou ou indica o nome do reverendo Cid Pereira Caldas para eleição nesta assembleia que se fará realizar no dia 21 de fevereiro. Então, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos então reunidos em assembleia para a eleição do pastor efetivo por um período de mais 5 anos. Queremos informar também a igreja que o Conselho está avaliando a possibilidade dessa votação também ser eletrônica. E, oportunamente, nós estaremos dando detalhes para aqueles irmãos que eventualmente não estarão aqui no dia 21, mas que poderão exercer esse direito de voto na eleição do pastor da nossa igreja. Vamos, então, orar para que Deus confirme no coração da igreja, no coração de cada um de nós, esta eleição. Mas eu não posso deixar de informar a igreja que, conforme estabelecido em nossa Constituição, qualquer ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil poderá ser votado nesta Assembleia. Mas o Conselho está indicando como candidato único do Conselho da Igreja o reverendo Cid Pereira Caldas. Vamos orar. Muito obrigado, reverendo. Senhor, tu me sondaste, me conheces,
Bom dia a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Capítulo 6, capítulo meia dúzia. De acompanhar a leitura que faço do versículo 12, e apenas ele. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Só isso. Ou tudo isso. Porque a palavra de Deus não se define em tamanho, mas sim em significado. Em um versículo fala tanto quanto um capítulo inteiro, às vezes mais. E o versículo começa com essas palavras. Naqueles dias, quais? A resposta você vai encontrar consultando os versículos anteriores. Não vamos fazer isso agora. Você pode depois em casa conferir o que estou dizendo. Mas os versículos anteriores que definem essas palavras falam de uma rejeição da cidade de Nazaré à presença do Senhor Jesus, que dava início ao seu ministério público. Era o começo de sua missão entre os homens e entre as mulheres. Em Nazaré, onde ele havia crescido, onde havia sido educado por seus pais. Ali mesmo, no início do seu ministério público, ele já sofre uma rejeição. Naqueles dias, consultando os versículos anteriores, vamos perceber o Senhor Jesus já sentindo a perseguição que haveria de se intensificar depois dos fariseus, os líderes religiosos daquela época, incomodados com a presença do homem de Nazaré, que já revelava a sua capacidade, o seu carisma, a sua palavra. Naqueles dias, o Senhor Jesus, no início do seu ministério público, já curava muitas pessoas. O texto anterior nos diz isso. Já era procurado por tanta gente aflita no seu corpo em busca de solução. E ele curou várias pessoas naqueles dias. Naqueles dias, ele já havia dispensado o seu ensino aos que se dispunham a ouvi-lo. Já revelava a sua capacidade docente, trazia a novidade do Evangelho, a boa nova de Deus. Naqueles dias, diz o texto, definidos agora, o Senhor Jesus sentia cansaço, porque isso cansa. Atender as pessoas, ouvi-las, dispensar-lhes cura, palavra, enfrentar a oposição de líderes religiosos.
ser atingido por uma perseguição numa cidade onde cresceu. Naqueles dias, por tudo isso, e no início do seu ministério público, e apenas início, Jesus sentiu cansaço. Por isso, diz o texto, retirou-se para o monte. Deixou todo mundo para trás. A igreja, em tempos de feriados prolongados, programa encontros, não é? Chamados de retiros, não é assim? E ali, com programações intensas, divertidas, a igreja tenta se recompor dos seus cansaços. Mas acaba voltando mais cansada ainda, principalmente os que organizam a programação. Por isso eu não gosto da palavra retiro para esses encontros. E participei de muitos, não só aqui, o melhor dizendo, mais na igreja de Copacabana, onde fui pastor também. E sempre chamei esses encontros, não de retiros, mas de acampamentos. Porque retiro é outra coisa. Retiro é este aqui, ó. Que Jesus nos ensina e que fez naqueles dias em que, por todas aquelas razões já citadas, sentiu cansaço. Retirou-se para o monte, sozinho. E o texto diz isso. Não está explícito, mas percebe-se que foi sozinho. Disse aos discípulos que sempre com ele estavam, agora fiquem aqui. Não venham comigo. Me deixem sossegado. Disse às pessoas que sempre clamavam pelo seu atendimento, agora não. Aguardem, depois. Fariseus, fiquem onde estão. Não quero ouvir o que vocês têm a me dizer no momento. Nazaré, já estou longe. Vou para o meu monte. Vou me retirar. Vou ficar sozinho. Não falta isso a você às vezes? Tem cabeça assim, ó. Pastor, falta assim. Porque eu penso em tanta gente. Eu me preocupo com tanta gente. São meus filhos, são meus netos, são meus irmãos, são meus cunhados, são meus tios, são meus avós, são meus amigos. E sabe o que é o pastor? Comigo mesmo. E às vezes essa preocupação que tenho comigo mesmo acaba comigo. Não é assim? Às vezes, ou tantas vezes, às 9 horas, quando preguei, dei o exemplo da minha casa, da minha mulher. Aposentada como eu, mas não quer dizer desocupada, porque também desocupado eu não sou. Mas sem aqueles compromissos maiores da vida profissional, ou seja lá qual for. E aí, fico eu observando. O noticiário diz assim, porque lá nos Estados Unidos está acontecendo isso ou aquilo.
Ah, porque lá está para chegar um furacão. Ah, porque lá o governo. E aí lá vai a minha mulher. E estou preocupado com meus filhos. Como é que eles estarão lá na Califórnia? Como é que vai estar o Edu agora? A Heloísa, a mulher dele. E os meus netos, o Daniel e a Hannah. Estou preocupada. E aquela, minha filha do meio, seu marido George. E minhas netas, a Isabela e a Sofia. É muito neto, né? Mas não acabou não. E a Gabriela, minha caçula. Porque o meu neto Lucas está aqui no Brasil. Como é que eles estão? E será que vai? Não descansa. E eles estão tão bem lá, tão bem instalados, tão protegidos. Mas mãe é assim. Mas nós somos assim. Vivemos nos preocupando com os outros o tempo todo. Amigos, seja lá quem for. E tantas vezes preocupados conosco. E não damos descanso a nós mesmos, pensando só em nós, na nossa necessidade, na nossa enfermidade, na nossa carência. Naqueles dias, pense nos seus. Porque talvez você não esteja percebendo que você está precisando retirar-se para o monte. Deixar todo mundo para trás. Isto não é esquecer as pessoas. É descansar um pouco de todas elas. Porque, Neida, se eu pensar o tempo todo você me cansa, Neida. Nunca foi assim, não é, Neida? É uma ilustração. Neida, agora eu vou para o monte. Fique aí, depois eu volto. Miguel, agora eu mesmo, Miguel, vou para o monte. Não quero saber de você por enquanto. Naqueles dias, retirou-se o Senhor Jesus para o monte a fim de orar. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, a fim de orar, e diz mais o texto, e passou a noite orando a Deus. Como é que é isso, pastor? Como é que eu faço isso? O que é que Jesus fez? Que oração foi essa que durou uma noite inteira? Eu vou dizer para você uma coisa que você precisa pensar. Não é a oração que nós fazemos. Primeiro, não é a oração da súplica por nós mesmos. Porque Jesus de nada precisava. Por isso não precisava suplicar ao Pai atendimento para si próprio. Ele era Deus encarnado. Não era a oração da confissão de pecados, porque pecados ele não tinha. Não era a oração de intercessão pelos outros, porque ele não precisava interceder pelos outros, porque ele era atendimento direto às pessoas. Que oração era essa? Era a oração do silêncio. Não era oração silenciosa. As pessoas fazem oração silenciosa e falam a beça. E é boa essa oração. Não, é a oração do silêncio, em que você vai para o monte, naqueles seus dias, e se cala,
e para de pensar em você mesmo. E simplesmente descansa na comunhão com o Senhor, como Jesus descansou na comunhão do Pai, que Ele fazia tão bem e na qual Ele se recompunha. Não pense você que Ele passou a noite toda falando, pedindo, implorando, suplicando. Nada disso, porque Ele ficaria se repetindo por horas e horas, como tantas vezes as nossas orações se definem em repetições, muitas vezes inúteis. E não tampouco foram horas de desenvolvimento de uma técnica de meditação. Não. Foi um tempo de contemplação do Pai. Só olhando, só revendo o Pai no silêncio do monte e da sua oração do silêncio. Essa visão que o seu atendimento dispensado a tanta gente lhe tirava. Ele precisava recompor-se nisso, como você também precisa. Naqueles seus dias que lhe promovem um cansaço intenso, retire-se para o seu monte. Passe a noite, e a noite, o quanto ela durar, na contemplação do Senhor Jesus. E isso é possível no exercício da sua alma crente, porque o Senhor Jesus tem corpo, é ressurreto, é redivivo, e você pode vê-lo não como uma sombra ou uma força desconhecida, mas como um Deus encarnado e ressurreto. Porque quem ressuscitou foi o corpo do Senhor Jesus. Por isso ele se apresentou e foi reconhecido e tocado. Você pode vê-lo sim. Não o Pai, mas o Filho. E nesse exercício, durante aqueles dias de subir ao seu monte e passar a noite, o quanto ela durar, contemplando o Senhor, sem falar nada, nem pensar em você mesmo, só olhando e contemplando o Senhor, que se revela a alma. E você pode ver os seus olhos cheios de amor. Você pode ver a sua face gloriosa, serena, divina. Você pode ver as suas mãos estendidas e marcadas pelos cravos. Mãos que tocam a sua vida, que conduzem você no caminho, que dispensam providência e cuidado, que aquece o seu coração. E nessa contemplação que dura a noite que é sua, quando a manhã chegar, você estará recomposto para reassumir a sua vida e voltar a se preocupar com os seus mais queridos e voltar a se preocupar com você mesmo. Pare de se preocupar com você mesmo. O tempo todo. Veja bem. O que Jesus fez foi durante uma noite. Depois ele voltou. Quando chegou o dia que raiou, ele voltou ao encontro dos seus. Assim como você, depois do seu tempo de retiro, você há de voltar à sua vida, mas de outra maneira.
refeito, animado, corajoso, esperançoso. Por quê? Porque você contemplou o seu Senhor que está vivo. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Deus abençoe você nos seus dias. Retire-se, contemple e viva feliz. Amém? Como resposta a essa palavra que você acaba de receber, vamos entoar uma oração, pedindo ao Senhor que vivifique a igreja. E vivificar a igreja, a igreja não é uma terceira pessoa, a igreja somos nós. E ao falar vivifica a igreja, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, vivifica o meu coração. Hino de número 299. De pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Ali tua plena graça, ó, renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos, agora e sempre.